A proposta de 100 milhões de reais por Gabriel Mécchi e a posição do Grêmio sobre o interesse do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Como foi a atuação de Aravena no Maracanã contra a seleção brasileira? E a situação de Eric Noriega? Sentiu um problema muscular, pediu substituição no jogo do Peru contra o Uruguai. A gente vai rodar já já a imagem dele deixando o centenário após a partida. Será que é preocupação para o Grêmio? Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu estou chegando aqui no canal do Gabardo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Daqui a pouco eu vou falar sobre a situação dos jogadores do Grêmio envolvidos nesta data FIFA de eliminatórias e vamos rodar já já a imagem do Eric Noriega deixando o estádio Centenário em Montevidéu. Será que ele estava mancando muito ou não? Será que é preocupação para o Grêmio com o problema muscular que ele teve? Foi substituído no final da partida. Mas primeiro, deixa eu atualizar esta informação sobre o Gabriel Mécchi, grande revelação da base do Grêmio, 17 anos de idade. Ele vem sendo relacionado para os jogos da equipe principal e que tem uma oferta, uma proposta que passa de 100 milhões de reais do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Claro que tem que considerar o seguinte, é uma proposta, primeiro, com um valor fixo e depois aquela coisa que é absolutamente normal hoje no futebol, que é bônus por metas atingidas. Então tem um valor fixo nesta proposta de 12 milhões de euros. E aí, se o Gabriel Mécchi atingir metas estabelecidas em contrato, como o número de partidas disputadas, enfim, uma série de outras questões, o valor pode chegar a 17 milhões de euros, o que dá pela cotação de hoje 108 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Para um jogador que tem 17 anos de idade e que pouco jogou, pouco foi aproveitado no grupo principal do Grêmio. Só que este negócio agora não deve acontecer. Por alguns motivos. Vamos lá. A janela da Ucrânia termina já no final de semana e o Gabriel Mécchi tem pela frente uma Copa do Mundo Sub-17, onde certamente ele pode ter uma valorização ainda maior. A Copa do Mundo é agora em novembro, no Catar. Ele vai ser convocado, ele é titular da seleção brasileira Sub-17. Então o Grêmio entende que ele pode até ter uma valorização ainda maior. Uma competição como essa é vitrine para o mundo inteiro. Os principais clubes do mundo mandam observadores para mapear tudo o que acontece numa Copa do Mundo de seleções Sub-17. Então, se ele for bem, naturalmente pode receber uma valorização ainda maior. E o Grêmio também gostaria de aproveitar mais o Gabriel Mécchi no grupo principal, especialmente em 2026, com pré-temporada completa, até porque agora estamos em setembro, já em outubro começa a preparação na Granja Comari para a Copa do Mundo e depois ele vai para o Catar para a competição, né? Então vamos ver o que acontece até o final de semana, mas em princípio o Gabriel Mécchi fica no Grêmio e vai disputar a Copa do Mundo Sub-17 pela seleção brasileira, com o Grêmio apostando numa valorização ainda maior deste jogador. Os jogadores do Grêmio envolvidos nesta data FIFA. Eu falo aqui do Rio de Janeiro, onde estive na transmissão da Rádio Gaúcha, de Brasil 3, Chile 0. Olha, o Brasil foi muito superior, teve uma atuação que foi elogiada, e esta seleção do Chile, apostando num processo de renovação, é uma seleção fraca. Tanto é que faz uma campanha muito ruim nas eliminatórias para a Copa do Mundo. O Chile não tem nenhuma possibilidade de conseguir classificação, chega na última rodada, sem chance sequer de conseguir chegar na repescagem. Bom, o Aravena, o Alexander Aravena, que no Grêmio não é titular, tem ficado no banco, foi titular da seleção chilena. Teve uma dificuldade natural porque, como eu falei, a seleção do Chile não é lá grande coisa e o Brasil foi muito superior. O Aravena jogou mais aberto para a esquerda, voltou muito para marcar, correu muito, se esforçou, mas não conseguiu ter uma grande atuação. Com a bola no pé, fez pouquíssima coisa. Aliás, a bola mal chegou nos pés dele, e acabou sendo substituindo no segundo tempo. Também seria uma tarefa muito difícil para ele conseguir fazer alguma coisa num jogo onde o Chile jogou retrancado, foi amassado pela seleção brasileira e nem no contra-ataque ele acabou conseguindo se sobressair. Depois, na zona mista, ele passou reto lá, não quis dar entrevista, chamei ele, o Aravena foi direto para o ônibus e agora o Chile vai para Santiago para o último jogo das eliminatórias, que será contra a seleção do Uruguai. Eric Noriega, outro jogador do Grêmio, convocado nesta data FIFA também. O Noriega foi titular
do Peru contra o Uruguai, em Montevidéu, vitória do Uruguai. Peru também eliminado, não tem chance de classificação para a Copa do Mundo. O Noriega, no final do jogo, sentiu uma lesão muscular. A gente vai acompanhar a imagem aí. É aquele momento clássico onde o jogador coloca a mão ali atrás da coxa, sente, ele pediu substituição, né, e acabou saindo da partida. E agora? É preocupação? Ele vai passar por exame de imagem, né, para saber exatamente o que aconteceu, né, com este problema na coxa direita. Ele foi substituído, repito, no final da partida. Mas deixa eu rodar a imagem do Éric Noriega deixando o Estádio Centenário e a gente vai ver como é que ele estava, se ele estava mancando muito ou não. Isso foi depois dele tomar banho, depois de, né, passar ali pela zona mista e se dirigir ao ônibus da seleção do Peru. Esta imagem que estamos acompanhando agora foi feita pelo jornalista peruano Eric Cortés, do Toca e Passa Peru. Vou dar o crédito direitinho aqui. O Eric Cortés, jornalista peruano, do Toca e Passa Peru. Ele registrou esta imagem do Noriega, volante do Grêmio, da seleção peruana, deixando o Estádio Centenário em Montevidéu, ali com o abrigo da seleção do Peru. Dá para ver, e esse é um detalhe importante, que ele está caminhando bem. Está mancando, é verdade, está mancando, mas caminhando com uma boa velocidade. Assim, não parece ser algo tão grave assim. Claro que depende de uma reavaliação, claro que depende de um exame de imagem para ter uma certeza do que exatamente aconteceu com Éric Noriega, mas ele deixou o Estádio Centenário mancando, é verdade, mas conseguindo caminhar. Porque de vez em quando, quando é uma lesão muscular muito grave, o jogador tem uma dificuldade enorme para caminhar. E deu para ver que o Noriega está caminhando, embora, repito, esteja mancando, né? Agora, ele volta para Lima com a seleção do Peru e será reavaliado lá para ver exatamente o que aconteceu e se ele tem condições de jogar nesta última rodada das eliminatórias ou se já volta para Porto Alegre. E aí passa, evidentemente, a ser dúvida também para o jogo do dia 13 de setembro contra o Mirassol, na retomada do Campeonato Brasileiro. O Arthur, né, volante do Grêmio, poderá finalmente estrear nesta partida. Então vamos acompanhar com atenção esta situação do Éric Noriega, que deixou uma ótima impressão, com uma grande estreia na partida contra o Flamengo, no Maracanã, e o torcedor tem muita esperança em relação ao que ele possa fazer, mas teve este probleminha no jogo do Peru contra o Uruguai, vitória do Uruguai contra a seleção peruana. Repito, deixou o estádio mancando, mas conseguindo caminhar. Valeu, pessoal. Vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Qualquer novidade, eu volto aqui no canal do Gabardo. Um abraço, até a próxima.